Quando você vê todos esses anúncios de impressoras 3D que derretem plástico, com partes perfeitas e processo de impressão impecável, e você conhece do assunto, sabe que isso parece mais com isto. No entanto, um novo tipo de impressora 3D está ficando mais acessível neste ano de 2016. A impressora de resina, que tem propagandas ainda mais fantásticas. No entanto, na prática, elas se parecem com isto. E aí, ficou curioso? Vamos tentar entender este novo tipo de impressora 3D melhor? Então você, que entende de impressão 3D e FDM, está curioso sobre a SLA, não é? Realmente, esta tecnologia está estourando por aí. Resolvemos fazer então esse vídeo, que pretende passar a ideia de operação, mercado e uso das SLAs de baixo custo. Não entramos muito em aspectos teóricos e pretendemos ser práticos nas indicações. Com a tecnologia SLA, você tem peças mais claras, mais lisas e de maior resolução do que com o FDM, embora com geralmente um volume de impressão 3 a 4 vezes menor que uma FDM típica. Esta é uma FDM típica 7.3D e esta é uma SLA estilo Fórmula 1, a CTC Euroway. Esta peça aqui é a cuba de impressão. Este, o fuso que sobe e desce o stage, que é essa parte aqui, que é removível. O stage é a plataforma de impressão, onde a peça gruda de cabeça para baixo. Depois da impressão terminada, você tem que removê-la do stage. A impressora tem um cabo USB, que é conectado ao computador durante o fatiamento, mas que pode ser desconectado quando a impressão começa. Esta proteção de acrílico serve para filtrar os raios ultravioleta ambientes que endureceriam a resina, embora lentamente. Se endurecer na cuba, a resina a inutiliza e ela tem que ser trocada. Ela usa um feixe de luz ultravioleta vindo de baixo para endurecer a resina. Feixe esse refletido por uns espelhos ao fundo no caso da SLA. No caso da SLP, o feixe é direto, é uma imagem vinda do projetor. No caso dessa impressora, há um motor aqui embaixo ainda que inclina essa parte onde a cuba se apoia. Nós vamos ver para quê mais para frente. Esta é uma resina típica usada, amarela e opaca. Já está quase dura e existem também as transparentes, como a que gerou esta peça. Enquanto a FDM geralmente tem altura de camada de 0,1 a 0,3 mm, uma SLA costuma tê-la na faixa entre 0,025 a 0,1 mm. Este ano de 2016 teve vários eventos que sugerem uma explosão de vendas desse tipo de impressora. Mais detalhes aqui. Assim como o que levou à explosão de impressoras FDM foi a inspiração da patente em 2009, a patente da estereolitografia, SLA, expirou há pouco, em 2014, pavimentando o caminho para o aparecimento das impressoras estereolitográficas de baixo custo. E mesmo antes da patente expirar, dois financiamentos coletivos, um em 2012, da B9 Creator, e outro em 2013, formulados Fórmula 1, finalizaram com sucesso no Kickstarter, ambos tendo tido tanto sucesso que se tornaram os dois padrões de fato de SLA que as marcas subsequentes têm imitado. E enquanto a Fórmula 1 é uma SLA pura como essa aqui, usa um feixe ultravioleta laser, controlado por computador que plota sua trajetória em cada camada do processo de fabricação, a B9 Creator é uma impressora SLA DLP, às vezes simplesmente referido como DLP, pois ao invés do feixe usa um dispositivo Digital Light Processing, ou DLP, que conhecemos como projetor, para projetar uma camada de cada vez em uma resolução bem definida, geralmente 1920 por 1080, o 1080p. Desta descrição você pode concluir de cara alguns artefatos de cada método. Enquanto as SLAs estilo Fórmula 1 podem ter imprecisões por distorção do feixe de luz nos cantos, as SLA DLP estilo B9 Creator têm que lidar com quase invisível efeito escada pelo uso de resolução digital.
Essas duas impressoras também diferem em sua estratégia de mercado. A V9 Creator assumiu uma abordagem muito mais aberta, ao ponto de abrir o código de várias partes da impressora, especialmente seu fatiador, V9 Creator Software, que é multiplataforma. A companhia da Formula 1, Formlabs, escolheu o caminho diverso de controlar cada pequena parte de seu ecossistema de impressão 3D, fazendo um fatiador proprietário para Mac e Windows, que usa um protocolo proprietário secreto para se comunicar com a impressora 3D pela USB. Esse pessoal não mostra as falhas que você pode ter, não mostra o ARP, não mostra a delaminação, não mostra impressões falhas, não mostra os cabelinhos, não mostra o suporte que cai. E ainda assim, o design da Formula 1 é mais frequentemente copiado do que o da V9 Creator. As semelhanças entre as duas impressoras também são dignas de menção. Como elas procuram ser de baixo custo, ambas escolheram a direção de impressão mais barata. Como assim, direção de impressão? Bom, uma impressora 3D SLA pode ser top-down, de cima para baixo, top-down, ou bottom-up, de baixo para cima. Isso se refere à direção da luz, não é o movimento da cuba de resina. As impressoras 3D que são mais raras, as top-down, elas disparam do topo de impressora para a cuba abaixo, que pode ser gradativamente enchida com resina ou ter uma plataforma que vai descendo na cuba. E este método aqui, o método mais popular de bottom-up, oferece uma cuba com um fundo transparente, que é atingido pelo feixe por baixo e uma plataforma ascendente com a primeira camada de resina solidificada gruda, puxa a peça enquanto ela é construída. Esse método requer bem menos resina para imprimir e, portanto, desperdiça menos, mas sofre por degradação da cuba, já que o fundo dela vai perdendo a transparência. E aí caímos diretamente num dos principais problemas da SLA. A cuba é descartável, a ponto de a Formlabs recomendar trocá-la a cada 2 litros de resina. O fundo transparente e resistente à adesão, no entanto, é o que importa, e algumas pessoas arrumaram um jeito de trocá-lo, mantendo o acrílico da cuba. Ele é feito de PDMS, um composto à base de silicone. Algumas marcas usam PTFE, que é o Teflon transparente. É mais barato trocar somente esse fundo, mas não tão mais barato. Uma cuba padrão da Formula 1 custa $60 sem contar impostos e frete. Meio litro da marca mais usada de PDMS, Sealguard 184, custa cerca de $50 e você vai usar entre 100 e 200 ml deste líquido. E a matéria-prima, quanto custa? Enquanto você compra 1 kg de ABS hoje, em 2016, por algo entre 100 a 150 reais, 1 litro de resina comum de impressora 3D SLA pode variar de preço entre 350 a mais de R$1.000. Geralmente o custo cotidiano dessas SLAs para imprimir sai entre 4 a 8 vezes maior que de uma FDM. Também as resinas para SLAs puras são um pouco mais caras que as de DLP, entre 50 a 100 reais mais caras, o que mostra que elas não são totalmente compatíveis e que você tem que prestar atenção às especificações quando comprar uma. Se você quer assegurar compatibilidade com a sua SLA, você deve observar pelo menos o comprimento de onda ótimo de cura, como 405 nanômetros, ultravioleta vai de 100 a 400 nanômetros, luz visível de 400 a 700 nanômetros, e energia do feixe, como 120 mW, ou brilho da DLP, como 2700 lumens. É geralmente mais difícil fazer uma resina DLP funcionar em uma SLA do que o oposto, tanto pelas propriedades dos métodos, quanto pela falta de flexibilidade dos fatiadores de estilo Formula 1, que não permitem você ajustar muitos parâmetros. Como eu disse na introdução, as propagandas não te preparam para as falhas da FDM, lembra? Mas o mesmo pode ser dito sobre SLA. Embora tenha menos partes mecânicas e não tenha fusão de material, seja menos propensa a perigos e falhas. Mas tais perigos e falhas existem e você precisa ficar ciente deles. Antes de tudo, é um assunto pegajoso. Você tem que lidar com uma gosma medianamente tóxica, que é muito viscosa e gruda em tudo, sendo também bem difícil de limpar.
Você vai ter que usar luvas e outra forma de proteção e ter litros, talvez galões de álcool isopropílico para te ajudar a lidar com a sujeira. Ó, já está sujo aqui. Você vai precisar também de panos de microfibra, toalhas de papel e outros insumos. Além da resina, você vai lidar com luz intensa, portanto, saiba que há risco de danos à córnea com o feixe de laser ou a luz do projetor. Além disso, as impressoras SLA e DLP também precisam de manutenção constante. Algumas soluções caseiras podem ajudar, como limpar a lente e o espelho dela com um kit de limpeza de DSLR, pelas câmeras digitais. Há muito o que aprender, do jeito correto de limpar a cuba, a como reusar a resina, a assegurar que o stage fique alinhado e bem próximo ao fundo, senão a primeira camada não grudará nele e permanecerá no fundo, se transformando em uma caricatura chata e irregular da sua peça. A adesão, aliás, é um grande problema em SLA também, assim como em FDM. Você precisará de uma espátula para tirar as peças do stage, que deve ser removido da impressora antes de você tirar a peça. Uma espátula fina de metal é melhor, mas algumas de plástico podem também funcionar. Como você está lidando com uma resina viscosa, se sua camada tiver uma seção chata contínua, quando estiver sendo levantada pelo stage, ela formará pressão negativa que pode acabar soltando a peça e arruinando sua impressão. Para impedir isso, você pode alterar a geometria da peça com buracos ou seções ocas que assim diminuem as áreas de pressão. Tanto é que as peças mais fáceis de imprimir em SLA são aquelas esculturas chamadas de Voronoi, exemplo aqui. Muitas dessas mudanças são feitas fora do fatiador, em software específico de modelagem, como o Autodesk Mesh Mixer ou o MeshLab. Nas fatiadoras de SLA, você pode adicionar suportes e inclinar ou rotacionar a peça, de modo que as seções transversais fiquem mais finas e também tornando as seções uniformes e mais graduais, distribuindo essa pressão. Perceba que, diferente dos fatiadores de FDM, não é muito comum que os SLA tenham percentagem de preenchimento. É geralmente apenas sólido ou oco. A diferença dos suportes de SLA para FDM é que nas SLAs bottom-up a peça é impressa de cabeça para baixo, então o suporte puxa ao invés de sustentar. E como SLA você não tem adesão entre camadas tão fraca quanto FDM, as camadas são razoavelmente contínuas, você pode ter pilares bem finos como suporte, o que ajuda a economizar no material. Outro assunto a se preocupar em relação a camadas é o mecanismo de separação. Depois de cada camada curada, você não pode simplesmente subir o stage. A camada que acabou de ser curada tem grandes chances de grudar no fundo. Portanto, antes você tem que fazer um pequeno movimento para destacá-la do fundo e movimentar a resina de modo que se reacomode embaixo. A Fórmula 1 resolve esse problema com um movimento de inclinação da cuba. A Benign Creator com um movimento lateral. E a impressora 3D Open Source da Autodesk, a Ember, com um movimento de arco. Você deve ter ouvido falar, no Fantástico e em outros lugares, da Carbon 3D M1, a impressora SLA com uma tecnologia inovadora que usa o oxigênio para evitar que a camada do fundo grude, economizando tempo e fazendo a impressão ser contínua e muito mais rápida. E algumas pessoas conseguiram até adaptar sua Benign Creator, aproveitando a sua natureza aberta, para fazer algo parecido. E assim como com o FDM, ao pós-processamento ou acabamento das peças. Embora as linhas horizontais de camadas sejam quase invisíveis em SLA, às vezes elas acontecem. Você pode ainda sofrer de problemas de alinhamento e calibração que distorcem as dimensões da peça. Você pode ter superfícies irregulares ou inchadas, onde a luz atingiu com muita força, endurecendo mais resina que deveria. Você pode ter partes molengas ou finas devido à luz insuficiente. E como em FDM, em partes grandes, dependendo da resina, você pode também sofrer com warp. Na maioria das vezes, quando você acaba de tirar as peças da impressora 3D, elas estão grudentas, visto que a cura é um processo lento. Tipicamente, você vai querer primeiro deixar as peças descansarem em álcool isopropílico, limpando a superfície grudenta, para depois remover os suportes. Somente aí você vai querer lixar as superfícies ruins, se houverem.
Mesmo assim, a parte ainda pode estar um pouco mole ou fraca e pode levar semanas para que o processo de cura se complete ou atinja a força máxima. Com resina flexível, por exemplo, no final da cura, ela fica até 3 vezes mais forte que quando acabou de ser impressa. Você vai com certeza querer evitar oxigênio quando fizer a pós-cura, porque ele retarda o processo. Ao invés de colocar a parte diretamente debaixo do sol, você deve submergi-la em água limpa e deixá-la descansando na luz solar. Uma câmara de luz ultravioleta é algo bem útil e algumas impressoras, como a Titan One DLP, têm como um opcional. Algumas pessoas usam aquelas câmaras baratas de secar esmalte de unha e outras fazem caseiras com LEDs ultravioleta. Mas cuidado, pós-cura em excesso também causa warp, rachaduras, degeneração da superfície e problemas com a pigmentação. Mas não são só os pontos negativos. Também há alguns pontos positivos em comum com o FDM, como por exemplo uma grande variedade de materiais aparecendo. Já estão disponíveis, por exemplo, material flexível, material para moldes, que derrete facilmente, materiais extra rígidos e até materiais de alta resolução. Com a adoção em massa, esse mercado é propenso a grande diversificação dos materiais e até empresas que fazem resinas personalizadas para você. A propósito, eu falei de resina de alta resolução. Você sabe como é que isso pode acontecer? Como é que uma resina pode ser de alta resolução? Materiais diferentes têm diferentes absorções de energia, diferentes comprimentos de ondas para cura e daí por diante. Algumas formulações são melhores para focalizar a energia em um pequeno ponto do que outras, que espalham mais energia em volta. Essas que focalizam mais são adequadas para menores voxels, menores pixels volumétricos, detalhes mais finos. Por outro lado, elas vão também exigir que o processo de impressão seja mais lento por causa da maior definição e serão mais propensas a falhar em resoluções menores. Portanto, é uma questão de balanço, assim como acontece com as de plástico. Afinal de contas, qual é melhor? ABS ou PLA ou qualquer outro material que você queira? A resposta é: depende da aplicação. Então é isso! Esses são os pontos principais do dia a dia com uma SLA ou uma SLA DLP. Visto que mais pessoas estão comprando este tipo de impressora 3D, há alguns produtos especializados já aparecendo, como cubas mais duráveis, preenchimento para cubas, lenços e líquidos de limpeza. Como exemplo, a Amazon vende um líquido de limpeza chamado Yellow Magic, que tem melhor desempenho que o álcool isopropílico. Espero que você ache a informação deste vídeo útil e se sinta motivado a se juntar a nós na exploração desta excitante tecnologia. Ótimas impressões para ti!